Casas não faltam. Faltam as soluções para comprar casa. Por isso, antes de escolher a casa, escolha o banco. Quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Predial Português. Grupo Tota. Boa noite. Mário Soares leu pela última vez a mensagem de Ano Novo aos portugueses e aproveitou para alertar para o fenómeno das seitas religiosas e para criticar a política económica da União Europeia. Na corrida à sucessão de Soares, Jorge Sampaio continua destacado nas sondagens, mas Cavaco Silva confia na recuperação. Diana está de férias numa ilha, mas os jornais não descansam. O Daily Mirror já diz que a princesa aceita divorciar-se, mas com as suas condições. Esta foi a última vez que Mário Soares leu a mensagem de Ano Novo aos portugueses e, como já é hábito, o Presidente aproveitou para deixar alguns recados. A principal novidade foi um alerta para o problema das seitas religiosas, mas Soares voltou também a criticar o rumo da União Europeia e garantiu que em março se vai despedir definitivamente da política. Teremos de saber conviver agora com inteligência, que não exclui o rigor, mas com sensibilidade e alguma prudência, com esse problema novo, inesperado e perturbante do aparecimento das seitas. Fenómeno que carece de uma séria explicação jurídica e sociológica e que deve ser tratado com o melindre que resulta do facto da liberdade religiosa ser um dos direitos fundamentais inscritos na Constituição da República. Europeísta convicto, como todos sabem que sou, e desde sempre, crítico, confesso, de uma certa deriva economicista dos últimos anos pós-Maastricht, com reflexos negativos temos estado a sofrer, digo-vos em consciência que não vejo alternativa para a nossa plena participação na União Europeia. É importante que tenhamos uma voz mais interveniente, mesmo reivindicativa, e uma presença e uma ação mais insistentes, sem nunca deixarmos de dar o nosso contributo às soluções possíveis, mesmo que não nos digam diretamente respeito. E, sobretudo, sabendo aproveitar até o último ECU, o euro, o que nem sempre terá sido o caso, os apoios comunitários a que temos direito. É a última vez que vos dirijo uma mensagem de Ano Novo. O meu segundo e último mandato termina em 8 de março próximo. Voltarei a ser, a partir de então, o que sempre fui e ambicionei ser. Um cidadão comum, igual a todos. Podem contar comigo. Mas de política, sinceramente vos digo, basta. O adeus à política de Mário Soares, que deixará a presidência no dia 8 de março e a 13 dias das eleições que vão decidir quem vai suceder Soares em Belém. Jorge Sampaio continua em primeiro lugar na corrida com uma vantagem de 13 pontos sobre Cavaco Silva. É o resultado de uma sondagem Sicmetris realizada entre 26 e 28 de dezembro, junto de 1000 eleitores através da introdução de voto em urna. Faltam 13 dias para as eleições presidenciais e Jorge Sampaio continua à frente nesta sondagem Sicmetris. Neste momento, Sampaio está a apenas 1/10 de conseguir atingir 50% das intenções de voto. Cavaco Silva está 13 pontos abaixo e recolhe 36,9% dos votos. O candidato do Partido Comunista, que deverá desistir a favor de Jorge Sampaio, recolhe apenas 1,7 pontos. Mas um dado importante vem dos indecisos, que ainda representam 11,4% do eleitorado. Os indecisos, a campanha eleitoral começou ontem e o mau tempo que se pode fazer sentir no dia das eleições são os 3 fatores que podem alterar os dados desta eleição. Resultados que deixaram Jorge Sampaio naturalmente satisfeito. O candidato analisou a sondagem e disse que acredita que é a pessoa que os portugueses querem ver em Belém. Em certas áreas do país estou a melhorar, que é uma coisa que me agrada verificar.
E segundo, se os resultados no final de tudo isto, ou seja, em 14 de janeiro, forem estes, eu ficarei muito contente, com certeza. E sinceramente esperava chegar aqui com uma diferença tão significativa em relação ao professor Cavaco Silva? Eu estou convencido desde o primeiro momento, de que desta vez se partia, tinha confiança em mim próprio e naquilo que represento, de que se iria ganhar. Porque acho que a maneira como a candidatura foi lançada, a abrangência que tem, os princípios que a informam, o desejo de que existe na estabilidade do país, e já agora, pela primeira vez lhe digo, acho que o perfil que as pessoas desenham de Presidente da República é um perfil que tem características que eu tenho. Porque de facto tem que ser um fator de consenso, tem que ser uma pessoa que ouve, que dinamiza, que incentiva, e sinceramente acho que tem essas características provadas através de muitos anos de atividade política. O resto, que é aliás o mais importante, são os cidadãos que decidem e que votam, não sou eu. Eu já sei em quem voto, não é? Cavaco Silva reagiu à sondagem dizendo que ainda pode recuperar. Diz que os portugueses podem estar zangados com ele, mas acredita que não vão votar num candidato sem experiência governativa. O seu comentário, esta sondagem da SIC? Nós vamos ver no próximo dia 14 qual será a vontade do povo. Nos tempos mais recentes, eu penso que as coisas começaram a voltar. Os portugueses podem estar zangados comigo, porque não gostaram desta ou daquela decisão que tomei, mas uma coisa bem diferente, e é o que eles estão a pensar agora, é colocar alguém na Presidência da República que não tem os conhecimentos e não tem a experiência para lidar com os problemas que podem surgir no país, que não tem os conhecimentos das questões africanas ou das questões europeias, e que está ligado ao frentismo. Agora vai começar a campanha, eu sei que tem ainda muito trabalho para fazer. Em 13 pontos de diferença. Eu também sei interpretar as sondagens. Eu penso que posso conseguir recuperar, se é que ainda tenho atraso, até ao dia das eleições, porque os portugueses, repito, vão fazer a separação entre esta ou aquela zanga que tenham comigo porque esta ou aquela decisão que eles não gostaram, e a escolha da pessoa mais adequada para estar na Presidência da República e poder ajudar Portugal e ajudar os portugueses nesta fase da vida nacional. Obrigada. Portugal viveu um Natal ensopado, mas apesar da ligeira melhoria do tempo, a chegada do novo ano foi particularmente dura na localidade de Feteira, perto de Coimbra. Em poucos minutos, as rajadas de vento deixaram um rastro de destruição, com postes, telhados e árvores a irem pelos ares. O ano novo chegou a Feteira entre gritos de pânico e destruição. Ventos fortes surgiram inesperadamente durante a madrugada, arrancando telhados, postes de eletricidade e árvores. Foi às 3 da manhã, foi um temporal que arrancou os telhados, passou e arrancou o telhado e mais coisas, e pinheiros e árvores, oliveiras, por aí acima, que durou pouco tempo, infelizmente. Mas o pânico veio depois. No Largo da Feteira, onde os estragos são mais notórios, o vento arrancou por completo o telhado de um barracão, arrastando consigo os postes da EDP. Eu só venho à minha janela com os gritos dela e vejo um carro, por cima do carro, mas chamas que eram os fios a baterem no carro e a fazer aquela faísca. E quando venho mesmo aqui à beira deste recantezinho, vejo que ela que andava em cima dos fios e disse: volta para trás, que tu moras aí queimada. Durante cerca de 5 horas, a população e os bombeiros sapadores de Coimbra esperaram pela chegada do piquete da EDP. E depois então é que chegou a EDP e é que foram cortar a eletricidade, mas era 8 menos 20. Desde as 3 menos 20 que a gente esteve aqui até às 8 menos 20. Para além dos estragos em alguns telhados que ao longo do dia foram sendo reconstruídos pelos residentes, os ventos fortes arrancaram também árvores de fruto. Uma noite em branco para a população de Feteira, pelas ruas do lugar. Hoje as histórias têm um enredo comum: a passagem dos ventos semeados pelo Ano Novo. No Val do Tejo começa agora a avaliar-se a dimensão das cheias. Os campos estão alagados, algumas estradas continuam submersas e no Val de Santarém 2 povoações ficaram isoladas. Depois da tempestade veio a bonança possível ao Val do Tejo. Os terrenos completamente alagados não deixam margem para que se duvide da dimensão da intempérie. As sementeiras estão atrasadas, as culturas prejudicadas, o castanho da lama ameaça sobrepor-se ao verde da vegetação. Estranha paisagem esta de 2 cores que arrastam muitas dores de cabeça. As populações que o digam, isoladas com a resignação de quem está habituado ao mau tempo.
Só que o hábito não faz a vida fácil e, com as vias ainda por descobrir, as comunicações fazem-se de tempos a tempos, assim que o tempo o permita. A Ribeira do Alviela e o Pombalinho são apenas dois dos restantes exemplos de isolamento trazido pelo mau tempo. O sol descobriu hoje, mas só daqui a uns dias será possível descobrir o que permaneceu e o que foi com as águas. Na segunda parte deste jornal, as aventuras do Rally Granada-Dakar, a prova mais dura da competição automóvel. Até já. Vasco Graça Moura por Cavaco Silva. Fernando Rosas por Jorge Sampaio. Eles vão discutir aquilo que falta discutir nesta campanha. As ideias e os projetos por detrás de cada candidato. Longe das banalidades dos comícios, Vasco Graça Moura e Fernando Rosas. Pura política. Amanhã à noite, no Crossfire. Chivas Regal apresenta Crossfire. Vamos provar que qualquer um pode entrar armado num tribunal, vasculhar qualquer gabinete, assistir a qualquer audiência e apontar a quem quiser a arma ou a câmara de filmar. Juízes e funcionários judiciais estão diariamente frente a frente com criminosos sem a mínima proteção policial. Um risco mal assumido porque ainda há quem diga que o povo é sereno. Até um dia. Não perca, quarta-feira à noite, Casos de Polícia. Gaddafi está a cercar-se de mulheres. Inventou conventos para as freiras da sua revolução. Formou uma academia militar feminina. Só dá entrevistas a mulheres. E até para guarda-costas. Prefere as mulheres. Uma equipa de televisão conseguiu entrar nos aposentos de Gaddafi e ouviu as explicações dele e delas. Toda a verdade. Não perca, quarta-feira, Por Amor ao Chefe. Afinal, a princesa Diana parece disposta a seguir o conselho da sogra e a aceitar o divórcio. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas vem estampada na primeira página de hoje do Daily Mirror, um jornal sensacionalista, mas com frequência bem informado sobre as aventuras da família real britânica. Uma furtiva imagem da princesa em férias, ou pelo menos daquilo a que os homens da imagem pensam ser a princesa Diana, de longe, porque de perto, visíveis só os companheiros de profissão. E enquanto estes jornalistas se entretêm a tentar focar, o que com muita sorte será notícia, do outro lado do Atlântico, o tabloide londrino Daily Mirror avançava um suposto acordo de Diana ao pedido da rainha. Sim ao divórcio, teria dito a princesa, mas não incondicionalmente. Diana teria confidenciado a amigos a aceitar o divórcio de Carlos, mas só nos termos que ela própria definiria. Notícia de primeira página de primeiro dia do ano em Londres, a aquecer com o sol das Caraíbas, a polémica real na cidade do Nevoeiro. O Rally Granada-Dakar deixou o frio da Europa e já corre em terras africanas. O terreno preferido de Ari Vatanen, no piloto finlandês, venceu hoje a terceira etapa e reforçou a liderança conquistada ontem. O melhor português na prova mais dura do automobilismo é Carlos Sousa. Com o seu Mitsubishi Pajero, alcançou o 15º lugar da geral. Segundo dia do Granada-Dakar em solo africano. Mudou o cenário, venceu o mesmo, tal como ontem. Ari Vatanen chegou em primeiro ao fim da etapa e aumentou o avanço para a concorrência. Pierre Lartigue, o segundo da classificação geral, já está quase a 5 minutos de distância. O terceiro é Philippe Van Berg, que subiu um lugar. A completar o domínio da Citroën, que detém as primeiras 4 posições, está Bruno Sabi. O quinto é o Mitsubishi de Jean-Pierre Fontenay, já a mais de 20 minutos do líder. Nas motos, o estreante Juan Roma reinou por 2 dias. Hoje, o piloto espanhol passou para a segunda posição, cedendo a liderança a Stefan Peter Hansel. O terceiro da geral
é Thierry Magnaldi, a 4 minutos e meio do primeiro. A recuperar continua o favorito Heinz Kinigatner. O austríaco foi penalizado com 9 minutos logo na primeira etapa, mas já está na 4ª posição. E ficou com as últimas deste primeiro dia do ano. A informação regressa amanhã à 1 com Paulo Nogueira e a equipa do Primeiro Jornal. Tenha uma boa noite. Eu volto amanhã.